tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Quem achou, diga amém. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola, outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Temos alguns irmãos ainda em pé, temos cadeiras ainda vagas aí, então você pode tomar assento. Salva de palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Pois lá, vamos lá. Nós estamos aprendendo os princípios do reino de Deus, e são princípios importantes porque nós fazemos parte do reino de Deus. Diga: eu faço parte do reino de Deus. Então nós estamos caminhando nesse reino, e todo reino tem suas leis, tem suas regras, tem seus princípios. Se você quer desfrutar do máximo possível, você precisa conhecer as leis, conhecer as regras, conhecer os princípios daquele reino, e você vai poder desfrutar do melhor. É isso que nós estamos aprendendo. Jesus deixou uma série de parábolas para explicar alguns princípios do reino de Deus. Antes de iniciar essa série de 7 parábolas, Jesus trouxe uma parábola, a parábola do semeador. Foi a parábola que nós ministramos no último culto de domingo. Então, até o dia 26, nós vamos trabalhar essas parábolas no culto de domingo e nos cultos de terça-feira. Então, ao longo desse mês, que é curtinho, né? É bem curtinho, nós vamos até ter que falar 2 parábolas em algum dos cultos aqui para poder encerrar o tema lá no dia 26. Diga: eu faço parte do reino de Deus. A primeira parábola que Jesus usou foi para explicar para as pessoas que o ouviam a importância de você ouvir, de você aprender, de você estar atento. Naquela parábola do semeador, a semente era uma só. A grande diferença estava na qualidade da terra. Diga: qualidade da terra. Aí o que é que você coloca a mão no seu coração? Diga: qualidade da terra. Então, a semente era uma só, mas ela causava resultados diferentes, ela provocava resultados diferentes. E o problema, ou a grande diferença, não estava na semente, porque a semente era uma só. O semeador também era um só. Então não foi problema de mão de obra, e não foi problema da qualidade, não era problema da qualidade do material. O problema estava na terra, na maneira como a terra recebia a semente. Então nós vimos que teve tipo de terra que não produziu nada, e uma terra boa que produzia resultados diferentes.
como está o nosso coração. E Jesus falou isso antes de iniciar o discurso das parábolas. Então ele está dizendo, prepare o seu coração, com o seu coração seja preparado, seja uma terra boa para receber as sementes que ele estaria lançando. Entre essas sementes está aqui também as parábolas que nós vamos começar a trabalhar hoje. Então abra aí Mateus 13, vamos ler aqui, nós lemos aqui a partir do versículo 24, Jesus conta essa parábola, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Então ele pega o contexto, né? Ele continua no mesmo tema, falando sobre semente, falando sobre terra, falando sobre o campo, falando sobre uma ação, né, muito particular das pessoas que mexem com a agricultura. Aí ele diz aqui, que esse reino dos céus é semelhante a esse homem que semeou uma boa semente, diga boa semente. Ou seja, estava a terra preparada, o campo preparado, e foi semeado nesse campo uma boa semente. Aí, versículo 25. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Olha só, na primeira parábola, o inimigo aparece uma única vez, na parábola do semeador. Ele causa um problema Jesus, quando está explicando a parábola, ele diz assim, ele causou um problema. Quando foi? Na semente que caiu à beira do caminho. Aí Jesus diz, aquele que ouve, que não entende, que não compreende, é como se a semente tivesse sido lançada e o inimigo foi lá e roubou a semente. Então, preste atenção, queridos. Deus começou a me dar uma palavra especificamente sobre isso. Eu só vou dar só um fiozinho aqui para a gente entender. Quando você não aprende, quando você não ouve, quando você não entende, diz o texto, o inimigo foi lá e roubou a semente. O inimigo conseguiu tirar a semente. Por isso que é importante você aprender. Não apenas escute, aprenda. Qual o princípio que Deus tem para a sua vida quando Ele fala com você, quando Ele dirige a sua vida, quando Ele te dá uma instrução. Se você ouve e se você não aprende, você está correndo o risco de ter a sua semente roubada. Então, aprender é a garantia de que o inimigo não vai roubar a sua semente. Diga, aprender, a palavra, o princípio, é a garantia de que a semente não será roubada. Quem está entendendo, diga amém. Então, você não vai ter a semente roubada quando você aprende. O inimigo na parábola do semeador, ele aparece nesse cenário. Mas já aqui nessa parábola do joio, ele diz, o semeador saiu, lançou as sementes na terra, e ele está dizendo, preste atenção, a terra, o campo é bom, a semente foi lançada, só que ele diz, enquanto todos dormiam, o inimigo foi lá e lançou uma semente, que não era boa, era uma semente ruim. Quando eu estava lendo esse texto, né, pensando e meditando nessa palavra de hoje, eu lembrei de Adão e Eva. Eu lembrei exatamente de Adão e Eva. O que aconteceu com eles? Eu penso que Jesus estava pensando em Adão e Eva. Como é que aconteceu? Deus preparou todas as coisas, criou tudo, deixou tudo perfeito, plenitude, colocou lá o casal, deu a eles autoridade, o campo estava perfeito, estava tudo bom. O que aconteceu? Veio o inimigo e lançou uma semente maligna. Adão e Eva acolheram aquela semente. Resultado, veio a queda e o pecado e os problemas que a gente traz até hoje. Aí chega lá, a gente vai conversar com Adão e Eva. Não, meu filho, me ajude. Tantos anos de sofrimento, você podia ter amenizado aí a situação. Mas o campo era bom, a terra era boa. Deus criou todas as condições de maneira favorável. Mas veio o inimigo e lançou uma semente maligna. Preste atenção, querido. Muitas vezes nós não conseguimos perceber a plenitude que nós estamos vivendo. Não conseguimos entender quão bom é o cenário que nós estamos vivendo. E nós começamos muitas vezes a arrumar problema para a vida. Diga-se para quem está perto de você, não arrume problema para você não.
parece, às vezes, que estar bem, estar tranquilo nos incomoda. Parece que tem dia que a gente acorda e diz assim, rapaz, tá tudo tão bom hoje que eu vou arrumar um problema. Você já deve ter saído de casa um dia, deixou tudo tranquilo. Aí quando você chega em casa, você já percebe no ar que tem coisa estranha. A mulher já olha diferente, os meninos já olham diferente, e você já vai entrando meio desconfiado. E quando você fala alguma coisa, a resposta já é, calma. Não. Ou seja, as pessoas nós muitas vezes, corrompemos os ambientes que nós vivemos, arrumamos problemas, causamos instabilidades. Muitos dos problemas que nós vivemos, muitas vezes nós mesmos causamos. Não, porque acordei ruim hoje. Quem já acordou ruim algum dia aí? Aquele dia ruim. Aí você fica, hoje eu estou doido para arrumar uma briga. Às vezes dá um negócio assim, eu acho que é, né? Meu Deus do céu. Pois bem, Adão e Eva estavam tudo de boa, estava tudo tranquilo. Inventaram de acolher uma semente. Sabe o que acontece muitas vezes? A semente, ela foi lançada quando eles estavam dormindo. Quando eu digo dormindo, na parábola. Eles estavam dormindo, eles baixaram a guarda, eles baixaram a vigilância. No momento que baixou a vigilância, o inimigo teve acesso. Nós não podemos baixar a nossa guarda, não podemos diminuir a vigilância. Não dá para tirar uma licença de fidelidade, não dá para tirar uma licença do seu projeto em Deus. Não dá para dar, não, eu vou passar, hoje é dia, que data é hoje mesmo, gente? 7. Não, dia 7 eu vou tirar uma licença, discipulado só no próximo ano agora, DI, não, tá bom, já tive DI todo mês, não, deixa próximo ano agora, não, jejum, não só no próximo ano, não, agora eu vou ficar relax. É nesse instante que você está cochilando, é nesse instante que muitas vezes estamos dormindo. Então, tenhamos o cuidado, porque é no momento que baixamos a guarda que o inimigo vem muitas vezes e lança uma semente contrária ao projeto de Deus tem para nós. Amém ou não amém? Então diz, entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Ele lançou uma semente. Qual é a questão? O joio, ele é muito parecido. Quando ele vai crescendo com o trigo, ele se confunde com o trigo, inclusive. É parecidinho, bem parecido. Então você olha, se você não for expert, talvez você não consiga diferenciar. Talvez muitos de nós aqui não diferenciaria um do outro, porque eles se parecem. A semente que foi lançada, ela foi lançada com um propósito de enganar, de dar uma impressão daquilo que não é. O inimigo foi claro, o inimigo ele tinha um intento, qual era? Confundir. Então guarde a sua mente, cuidado com as confusões da vida. Aquilo que muitas vezes vem para nós muito diferente, a gente consegue rapidamente isolar. Não, isso não dá, isso aqui eu não quero. Mas aquilo que vem transvestido ali, não, olha, é parecido. Não, fique tranquilo. Olha, é quase crente. Não, rapaz, olha, fulano não serve a Deus não, mas é amigo do evangelho. É quase crente. Só não se batizou ainda. Então, cuidado com os quase, cuidado com aquilo que vem parecido, semelhante, cuidado. Porque muitas vezes isso traz para nós um engano, se torna uma semente de engano. Então, o joio é muito parecido. Engana, ele tem características semelhantes. Uma característica do joio, ele é mais duro, ele não se curva, ele é mais resistente. Então, muitas vezes, ele até cresce mais forte do que o trigo. Cuidado, vamos ter muito cuidado com isso. Seguindo aqui, versículo 26. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quando é que foi dado conta de que o joio estava ali semeado? Quando surgiram. Quando é semente, não dá para muitas vezes diferenciar. Não dá para fazer, isso é o joio? Não. Quando eles começaram a surgir,
Aí aqueles trabalhadores mais experientes começaram a perceber. Opa, o que é isso? Joio. E esse aqui? Opa, trigo. Mas, aí eles perguntam, eles vão para o Senhor e perguntam, mas não foi lançada aqui nesse campo somente uma boa semente? Como que surgiu o joio? Aí o Senhor devolve e responde assim, não, o inimigo, quando ele conta, o inimigo veio e lançou essa semente enquanto todos estavam dormindo. Querido, preste atenção, nós estamos no reino de Deus, amém ou não amém, queridos? Nós estamos vivendo o reino de Deus, vivemos a influência da boa semente, vivemos a influência da palavra de Deus, mas constantemente nós precisamos guardar o coração contra a semente do joio. Diariamente o joio está tentando ser lançado no coração, no nosso coração, constantemente. Há um interesse do inimigo de semear o joio no seu coração, de semear o joio na nossa vida, para corromper a semente, para corromper o resultado. O joio faz uso dos recursos da terra, tanto quanto o trigo. A diferença é que o joio, ele não tem fruto, ele não tem resultado. Com o trigo você tem resultado, com o trigo tem pão, faz o pão. Que lembra que eu falei há bem pouco, é a paixão nacional, internacional o pão. Quem gosta de pão aqui? Olha, todo mundo. Aí tem o pessoal do fit, né? O pão. Mas o fit não pode ver um pedaço de pão, que já começa logo a se tremer. Então assim, o joio tem um fruto, o trigo. O trigo tem um fruto, tem um resultado. O joio não, o joio causa problema. O joio suga as energias, suga a força, mas não dá resultado. Mas não dá para você, nem para o reino, não dá o fruto. Diga assim, cuidado com o joio. Aí ele diz, ele porém respondeu, o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu, não. Aí vem um princípio do reino que eu quero trabalhar com você. Aqueles homens experientes, eles perceberam que aquela plantação estava contaminada. Estava contaminada. E aí eles fizeram eles deram uma sugestão. Vamos arrancar o joio e deixar o trigo. Parece ser a melhor solução, sim ou não? Se você tem ali uma plantação contaminada e você quer eliminar a contaminação, você vai lá e arranca o joio, deixa lá somente a boa semente ou a boa planta. Preste atenção, quando Jesus está explicando a parábola depois, ele diz, a semente é a palavra, a semente está aí a palavra. O semeador é o próprio Senhor. E a boa semente é a palavra. O joio, ele diz, são aquelas pessoas que não conhecem a Deus. São aqueles que servem ao inimigo. Pronto, esse é o joio. O trigo são aqueles filhos da luz. São aqueles que servem a Deus. São aqueles que andam em obediência. Eu não vou dizer que faz parte da igreja, não. O trigo são os filhos de Deus. Amém ou não amém? Os filhos são aqueles que obedecem os princípios do reino de Deus. E por que eu digo isso? Não vou dizer somente faz parte, porque tem muita gente na igreja que não segue os princípios do reino de Deus. Ponto. Então, quem é o trigo? O trigo são os filhos de Deus. O joio, todos os que não são filhos de Deus. Ponto. Só que quando Jesus explica, ele diz que está tudo misturado. E às vezes a gente acha que Jesus está falando só da igreja. Por exemplo, como se na igreja tivesse o joio e o trigo. Tem também. Mas ele não está falando, ele diz, o campo é o mundo. É o mundo. Lá no seu trabalho não é igreja, mas tem joio e trigo. Na escola que você estuda, não é igreja, mas tem joio e trigo. No seu grupo de amigos, não é igreja, mas tem joio e trigo. Quem está entendendo a diferença? Porque até então a gente pensa que Jesus está falando só do joio e trigo na igreja. E não é. O campo, na explicação, ele diz, é o mundo. O campo é o mundo. É o mundo todo. É todo e qualquer grupo de pessoas. Todo e qualquer grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas vai ter o joio e vai ter o trigo. A sugestão que os homens deram foi arrancar o joio
para que o trigo continuasse sozinho. Aí Jesus diz assim, o Senhor diz, não pode fazer isso. Por quê? Porque quando você arrancar o joio, pode ser que você arranque também o trigo. Para preservar o trigo, você mantém o joio. E nós, muitas vezes, quando nós queremos resolver algumas questões nossas, e muitas vezes até no âmbito da igreja, pastor, tem alguém que errou, o que faz? Não, gente, vamos cuidar, vamos amar, vamos proteger. A pessoa fica com raiva, porque a maioria das pessoas, quando vem falar, ou quando vê, enxerga o erro de alguém, as pessoas não estão preocupadas em ajudar a pessoa a se corrigir. Na maioria dos casos, a pessoa quer que a gente arranque a pessoa. Não arranca da célula, não arranca da igreja, arranca do grupo de amigos, arranca do círculo de amizades, arranca. Jesus diz, cuidado. Um princípio do reino de Deus é, não arranque o joio. Por quê? Você pode arrancar também o trigo. Nós, humanamente falando, temos uma mentalidade muito de exclusão, de condenar, de mandar logo para o quinto dos infernos. Só que, na visão do reino de Deus, não cabe a mim, preste atenção, não cabe a mim, não cabe a você excluir ninguém do reino de Deus. Ele disse, vai ficar tudo para o final. Um princípio do reino de Deus que nós precisamos aprender. Toda e qualquer exclusão, toda e qualquer separação vai acontecer um dia. Mas nós não temos o papel de juiz, amém ou não amém? Você não é juiz, pelo contrário, você é somente o trigo. Quem é trigo aí? Diga amém. Diga aí para o seu irmão do lado, olha aí para o seu irmão do lado e diga assim, você é trigo? Pergunta aí, você é trigo ou joio? Poderia até entrar no detalhe, né, para fazer uma listazinha do que é, as características do joio, as características do trigo. Não dá, porque o que eu quero trazer de princípio para você hoje é uma outra realidade. E é essa que eu quero compartilhar. Nós não temos no reino de Deus o papel de juízes. O nosso papel no reino de Deus é ser trigo, é dar frutos, amém ou não amém? É dar resultado, é trazer mais beleza e resultado para o reino de Deus. Quando foi dado ao Senhor a sugestão de arrancar o joio, ele disse, não, calma. Não apenas, não pelo cuidado do joio, mas pelo cuidado do trigo. Gente, é simples, basta a gente ver, toda vez que tem um problema com algum líder, quantas e quantas vezes as pessoas que estão próximas também acabam caindo? É assim ou não é? É o joio muitas vezes sendo arrancado, e às vezes vai um trigozinho que está ali meio de bobeira, acaba indo também. É muito difícil você fazer essa poda. É muito difícil você provocar essa limpeza. Por quê? Porque nós não temos os atributos necessários. Eu não conheço o coração das pessoas. Você não conhece o coração das pessoas. A nossa capacidade de julgamento é limitada. Só Deus conhece o coração das pessoas. Eu não tenho condição de dizer se alguém é joio ou se é trigo. A única pessoa que eu tenho condição de dizer é sobre mim mesmo. Mas eu não tenho como dizer se alguém é joio ou trigo. Pastor, mas está tão claro, mas está tão evidente. A pessoa é tão errada. Não, eu não tenho essa capacidade. Só Deus tem essa capacidade. Assim como esse mesmo Deus tem a capacidade de mudar o coração de qualquer pessoa. Naturalmente, o joio nunca vai ser trigo. Concordam comigo? Naturalmente, nunca vai ser trigo. Mas, se nascer de novo, todo joio pode ser um trigo. Um dia nós fomos joio também. Um dia eu peguei um amigo meu, que já contei essa história aqui. Peguei um amigo meu e eu arrebentava com ele, só porque ele servia a Deus. Eu arrebentava com ele. Eu no mundo, não servia a Deus, mas eu arrebentava com ele. Ele queria ver o cara que lançou o joio, mas não queria me ver. Eu era joio, mas Deus me alcançou.
Então nós precisamos desenvolver no nosso coração esse entendimento. Se estamos no reino de Deus, nós estamos aqui porque fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. A cruz do Calvário nos mostra como a misericórdia de Deus pode transformar a vida de um homem, a vida de uma pessoa. A cruz nos mostra isso. Não estamos aqui para sermos juízes. Há um único juiz, que é o nosso Deus. Amém ou não amém, querido? Então não tente ser você aquele que vai arrancar, que vai ser o julgador, porque não vai dar certo. Nós não temos essa premissa, não está dentro de nós. Nós não temos essa capacidade. Nós precisamos entender que o nosso Deus é quem é o grande juiz, amém? Então se você está no reino de Deus, quem está no reino de Deus, diga amém. Não cabe a nós determinar, arrancar o joio, porque nós poderemos cometer um grande erro. E essa parábola também nos ensina que Deus, ele é fiel. E se o dono da terra, preste atenção, querido, preste atenção, se o dono do campo disse que não era para arrancar, por que eu vou arrancar? Se o dono da terra disse, deixa tudo para o final que eu vou resolver, por que eu vou fazer diferente? Agora, ele disse, vai acontecer. E o interessante é que ele diz, no final de tudo, diga no final de tudo, mais sorte, mais sorte. Aí é o seguinte, no final de tudo ele vai olhar quem é joio. Esse arranca e vai para onde? Para o fogo. Aí, meu irmão, naquele dia, quem for joio vai queimar e arder no quinto dos infernos. Aí é o problema de quem chegou lá joio. Mas que vai acontecer? Vai. É uma verdade de Deus? É. Eu não tenho autoridade para arrancar ninguém. Mas no final, aí vai vir uns anjozinhos, separando. O joio vai queimar. E o trigo vai para o celeiro. Amém ou não amém? Mas tudo será feito onde? No final. No final. O reino de Deus nos apresenta uma realidade espiritual, onde aqui nós vivemos para frutificar, mas estaremos colhidos eternamente ao lado do nosso Deus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Quem é trigo aí, diga amém. Jesus diz assim, o Senhor diz, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. E isso nos dá a ideia de que se você é trigo realmente, você cresce, ainda que tenha um joio do seu lado. Porque tem gente que muitas vezes diz assim, não, eu fui influenciado, fulano acabou me levando, eu acabei me deixando levar. É porque você já estava um joio ou um trigo meio híbrido, né? Já estava meio mal assombrado. Porque ele diz, se você é trigo, você vai crescer. O joio vai crescer, mas você vai crescer também. Não há desculpa para o seu crescimento, apesar do joio. Não use as pessoas como desculpa para a sua falta de crescimento. Não só ministerial, em qualquer área da sua vida. Não importa qual seja a tranqueira do joio que está perto de você. Se você for trigo, você também vai crescer. Amém ou não amém, querido? Você vai crescer. Versículo 31. Próxima parábola, o grão de mostarda. Outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Então Jesus segue na mesma linha, falando sobre esse aspecto da plantação. E ele diz que agora é semelhante ao grão de mostarda. Qual a principal característica de um grão de mostarda? Ele não é a menor, não é a menor. Tem sementes menores, mas é uma das menores, é uma sementezinha mínima. Mínima. E ele diz que, mais uma vez, a pessoa saiu lá, o homem tomou e plantou. Onde? No seu campo. Perceba, campo é o mesmo da parábola do joio.
O agente que faz a plantação também é o mesmo, o homem saiu e foi plantar. Aí ele diz aqui no versículo 32, embora seja a menor dentre todas as sementes, quando eu digo que ela é a menor, ela é pequena, mas ainda existe também sementes menores. Para o conhecimento da época era menor. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser o quê? Chega a ser o quê? A maior das plantas. Ou seja, uma semente que representa a palavra, diga a palavra, mais uma vez. A semente continua representando a palavra. Então ele diz que quando essa semente ela é plantada e ela causa um resultado, ela traz o resultado, ela se torna uma árvore enorme. Menor semente, a maior árvore. Diga assim, menor semente, a maior árvore. De maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Ou seja, uma semente pode produzir um efeito tão poderoso na sua vida, que vai transbordar e você vai ser uma bênção para outras pessoas. No lugar onde você vai ser plantado, você vai ser uma bênção. Quantos querem ser uma bênção? O reino de Deus não é um reino egoísta. O reino de Deus não é um reino para você mesmo. O reino de Deus é um reino de compartilhar. Você gosta no reino de Deus, você comenta no reino de Deus, você compartilha no reino de Deus. Não fica guardado para você. Não é seu, não é para você. Aquele resultado que você tem na sua vida, como fruto da semente, como resultado da semente, que alcança o seu coração, outras pessoas serão beneficiadas. Não há espaço para egoísmo no reino de Deus. Não é eu, não. Se a sua oração ela é carregada de eu, você está aquém dos princípios do reino de Deus. Se você não se importa com as pessoas, se eu não me importo com as pessoas, se eu não me importo com quem está indo para o inferno, se eu não me importo com quem não conhece a Deus, se eu não me importo, eu não faço parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de compartilhamento. Amém ou não amém, querido? Se eu estou no reino de Deus, é imprescindível que eu frutifique. Como ele diz aqui, a árvore se tornou tão grande que as aves do céu vêm se aninhar, vêm se abrigar. Trazendo aqui exatamente para a nossa realidade de vida. Quantas pessoas te procuram te pedindo uma orientação, te pedindo um conselho, te pedindo ajuda. E quantas pessoas que você consegue ajudar? Quantas pessoas que você consegue alinhar na presença de Deus? Quantas pessoas que você consegue? Estamos fechando o ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você salvou? Quantas pessoas você alcançou? Ah, pastor, não consegui, eu não tinha tempo, eu não sei o quê. E a semente, por que ela não germinou? Por que a semente não deu resultado? Sabe quando uma pessoa está cumprindo o seu propósito no reino de Deus? Quando pessoas estão vindo até ela e conseguem encontrar refúgio na vida dela. Não adianta, você pode fazer a campanha, você pode fazer o que for, comprar carro novo, ter casa nova, você pode ter o que você for. Isso aí é o benefício que você tem no reino de Deus. Mas você, quando está plantado no reino de Deus, quando a semente do reino de Deus alcança o seu coração, o resultado é frutificação. Quando você frutifica, quando pessoas são abençoadas através da sua vida, esse é o resultado de quem está plantado no reino de Deus. Nós estamos encerrando esse ano. E nós precisamos entender os princípios do reino de Deus. Para que tenhamos um ano melhor. Para que tenhamos um próximo ano mais próspero, mais frutífero. Com mais resultados na nossa vida. Para que possamos cumprir o nosso papel como igreja. Quantos querem cumprir o seu papel na presença de Deus? Quando você está plantado no reino de Deus, preste atenção, Jesus usa esses exemplos para nos ensinar os princípios do reino de Deus.
É a semente que foi lançada, o coração que recebeu a semente, e qual foi o resultado? Uma grande árvore servindo de abrigo para muitas pessoas. Quando você diz, não, eu conquistei isso na minha vida, glória a Deus. Deus foi fiel, te fez conquistar. Quantos tem um milagre para contar aí, um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida esse ano? Quem tem um milagre? Pelo menos um, levanta a mão aí, diga eu tenho. Você tem um milagre, glória a Deus. Deixa eu te perguntar, não precisa levantar a mão não, mas quantos podem já testemunhar da quantidade de pessoas que vieram aninhar-se na árvore que é você? Que buscaram você para encontrar auxílio e refúgio, para alcançar em você, para buscar e encontrar em você uma palavra de Deus, uma direção do Espírito Santo de Deus. Nós que estamos no reino de Deus, precisamos entender que essa deve ser a nossa maior visão, esse deve ser o nosso maior esforço. Deus vai te fazer próspero, amém ou não amém? Você vai casar. Ah, esse amém, gente, pelo amor de Deus. Quem vai casar o ano que vem aí? Vixe. Gente, eu tenho uma meta, eu quero casar 15, fazer 15 casamentos ano que vem. Vai ter 3 meses que eu vou ter que fazer 2 casamentos, pelo menos. Parece que tem 5 ou 6 aí agendados já. Tem um pessoal aí que eu vou começar a apertar para, né, adiantar mais rápido. Tem um pessoal aí que eu vou... Deixa eu virar o ano aí que a gente vai começar a apertar a mão um pouquinho. 15 casamentos. Você vai casar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, você vai crescer, amém ou não amém? Amém? Mas tudo isso não se compara ao resultado que Deus te pede no reino de Deus. Alcançar as bênçãos de Deus, alcançar tudo isso que nós temos falado, e que é bom, é necessário, é importante para nós, é importante. Mas nada se compara à essência da nossa existência. Você não nasceu para ter um carro, você vai ter um carro. Você não nasceu para ter um emprego, você vai ter o seu emprego, sua empresa, você vai ter R$1 milhão. Se quando vocês ganharem R$1 milhão, se você não quiser achar que é do inimigo, essas coisas assim, eu passo o Pix para você, filho. Pode transferir, que eu quero, não tem problema. Se você tivesse raiva de dinheiro, essas coisas, pode transferir para mim, eu fico de boa. Eu oro por você. Ah? Eu abençoo sua vida, eu oro. Você pode alcançar o que você quiser, mas o que determina se a palavra de Deus, preste atenção, o que determina se a palavra de Deus, se a semente da palavra de Deus está encontrando espaço no seu coração, é a qualidade do fruto que você dá. É a qualidade do fruto. Jesus disse assim, uma semente pequena, se ela encontrar espaço na boa terra que é o seu coração, ela vai transformar você numa árvore. E uma árvore tão grande que as aves do céu vão se aninhar em você. Ou seja, pessoas serão acolhidas pela qualidade dos seus frutos. Gente, eu tenho um testemunho para contar de um negócio que Deus está fazendo no meu ambiente de trabalho. Rapaz, quando eu contar esse testemunho aqui para vocês, vocês vão entender a grandeza do que Deus está fazendo. E a minha oração era só um grupo de irmãos que a gente tem lá na empresa, e a nossa oração era: Deus, nos dá uma porta de salvação nesse lugar. Abra uma porta de salvação nesse lugar. Abra uma porta de salvação nesse lugar. Deus nos deu uma estratégia, nós começamos a orar pelo lugar. Orar. A gente reúne para orar na segunda e na sexta, orando, jejuando. Deus está fazendo um negócio, meu Deus do céu. Não tem dinheiro que pague aquilo que Deus está fazendo. Quando Deus fizer de você uma árvore frutífera, o prazer que você vai ter no seu coração, o contentamento que você vai ter no coração, nenhuma dessas outras coisas vai te fazer falta. Nenhuma, porque continuará sendo
outras coisas. O que mais vai importar e vai continuar e vai ser mais importante ainda para você é a qualidade dos frutos que vão partir da sua vida. Amém ou não amém? Quem quer o reino de Deus aí? Importante nós entendermos esses conceitos para não estarmos no reino de Deus desconectados da verdade desse reino. Se você receber uma semente da palavra de Deus, eu me preocupa muito, querido. Me preocupa muito. Me preocupa muito. Quando nós temos, às vezes, pessoas que estão na igreja, mas pessoas que não conseguem, não envolvem com nada, não se envolvem com nada. Com nada, não participa de nada. De nada, nada mesmo. Me preocupa. Porque eu fico pensando, qual é a semente que está sendo plantada no coração? Qual é a semente que está sendo recebida no coração? Porque toda semente, nós vamos aprender isso. Todas as vezes que a gente vê a semente que encontra o coração, ela causa um resultado. Ela traz um fruto, ela traz um resultado. Sempre, sempre. A igreja não é o lugar de você vir aqui e comprar a bênção. Deus te abençoa aqui na igreja, amém ou não amém? Mas não é o lugar de comprar a bênção. A igreja é o lugar de você receber a semente e frutificar para o reino de Deus. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. Eu não quero, nós não queremos. Eu digo eu porque eu sei que é a vontade de Deus. Nós não queremos fazer uma multidão. Porque até para contar parábolas, Jesus pegou o grupo de pessoas e disse assim, vamos para aqui que eu vou te explicar direitinho. Eu não quero ficar do lado de fora. Eu quero entrar na sala. Eu quero ouvir Jesus explicar as parábolas para nós. Amém ou não amém? Diga assim para quem está do seu lado, não fique de fora. Jesus quer explicar as parábolas para aqueles que querem receber. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.